Você sabia que neste exato momento existem seres invisíveis ao seu redor, observando cada movimento seu, prontos para agir em situações que você nem imagina? Pois é, enquanto você está aí achando que está sozinho, existe uma dimensão espiritual operando paralelamente à sua realidade, e a maioria das pessoas vive a vida inteira sem ter a menor ideia disso. O mais chocante, as religiões tradicionais distorceram tanto esse conhecimento que milhões de pessoas adoram quem não devem adorar, pedem proteção para quem não pode proteger e ignoram completamente os verdadeiros guardiões que Deus colocou a serviço da humanidade. A dor de viver sem entender essa realidade espiritual é imensa. Você enfrenta batalhas invisíveis sem saber que está numa guerra. Perde oportunidades de proteção divina por ignorância e, pior ainda, pode estar invocando forças erradas achando que está fazendo certo. Quantas vezes você já se sentiu perdido, desprotegido, como se estivesse navegando às cegas num mundo cheio de perigos? Essa sensação de vulnerabilidade espiritual atormenta até os mais fortes, porque no fundo todos sabemos que existe algo além do que nossos olhos podem ver. Mas e se eu te dissesse que as Escrituras revelam mais de 300 referências sobre esses seres celestiais e que esse conhecimento pode mudar completamente a forma como você enxerga sua proteção espiritual? Nos próximos minutos, você vai descobrir verdades que pouquíssimas pessoas conhecem sobre anjos, quem eles realmente são, o que fazem, como operam e, principalmente, como você pode se beneficiar dessa realidade espiritual sem cair nas armadilhas que a religiosidade criou. Prepare-se, porque o que você está prestes a aprender vai derrubar crenças que você carrega há anos e vai te equipar com um entendimento que poucos possuem. Poucas pessoas param para perceber, mas os anjos estão literalmente espalhados por toda a Bíblia. E não é pouca coisa não, viu? São mais de 300 referências diretas a esses seres celestiais, desde o Antigo até o Novo Testamento. Eles aparecem em momentos cruciais, sempre trabalhando em favor daqueles que pertencem a Deus. É como se houvesse uma dimensão invisível operando paralelamente à nossa realidade, mas que de vez em quando se manifesta de forma surpreendente. E o mais interessante é que essas aparições não são aleatórias, há sempre um propósito divino por trás de cada intervenção angelical. Para entender melhor, basta olhar para o caso do apóstolo Pedro quando estava preso, condenado à morte por Herodes. A igreja inteira estava reunida orando fervorosamente pela libertação dele, clamando dia e noite sem parar. De repente, no meio da madrugada, um anjo aparece na cela, as correntes caem, as portas se abrem sozinhas e Pedro é conduzido para fora da prisão. Ele ficou tão atordoado que achava que estava sonhando. Quando finalmente caiu em si e chegou na casa onde o pessoal estava orando, bateu na porta e a moça que atendeu quase desmaiou de susto. É daquelas histórias que parecem roteiro de filme, mas que mostram algo poderoso. Existe uma conexão direta entre as orações dos filhos de Deus e a ação dos anjos. A palavra anjo carrega em si uma revelação profunda que muitos acabam passando batido. Ela significa literalmente mensageiro, e isso já diz muita coisa sobre a função desses seres. Eles não são divindades autônomas vagando por aí fazendo o que bem entendem, sabe? São criaturas espirituais, criadas diretamente por Deus, com um propósito bem específico: cumprir a vontade divina. É como se fossem embaixadores do céu, executores das ordens do Altíssimo, que trabalham nos bastidores da realidade. E aqui tem algo essencial que precisa ficar bem claro desde já. Anjos jamais devem ser adorados, porque eles mesmos são adoradores. O trabalho principal desses mensageiros celestiais é proteger e servir os cristãos conforme as determinações que recebem lá de cima. Pensa comigo, quantas vezes você já escapou de um acidente por uma fração de segundos? Aquele momento em que você sentiu um impulso inexplicável de não pegar determinado caminho e depois descobriu que aconteceu algo terrível ali. Ou aquela situação perigosa que poderia ter terminado muito mal, mas que de alguma forma se resolveu de maneira quase miraculosa. Pois é, muitas dessas intervenções podem ter dedos angelicais, literalmente.
O fascinante é que isso acontece constantemente, na maioria das vezes de forma completamente imperceptível aos nossos olhos naturais. A hierarquia angelical é bem mais complexa e organizada do que aquela imagem simplificada que a gente vê por aí. Existem diferentes categorias de anjos, cada uma com características e responsabilidades específicas dentro do plano divino. Os querubins, por exemplo, são descritos nas Escrituras como guardiões da glória e da santidade de Deus. Foram eles que foram posicionados na entrada do Éden após a queda, impedindo o acesso à árvore da vida. Já os serafins aparecem em visões proféticas, como Isaías 6, seres ardentes que ficam constantemente ao redor do trono celestial proclamando a santidade do Criador. E tem ainda o arcanjo Miguel, descrito como o comandante dos exércitos celestiais, aquele que lidera as batalhas espirituais contra as forças das trevas. Não é qualquer anjinho bonitinho de desenho animado, não. É um guerreiro celestial de alta patente, com autoridade e poder imensurável. Aqui vem uma verdade que derruba uma das maiores crenças populares sobre o assunto. Quando a gente morre, não vira anjo. Por mais bonita que essa ideia pareça, por mais reconfortante soe dizer ganhou mais um anjinho no céu, isso simplesmente não é o que as Escrituras ensinam. Seres humanos e anjos são criações completamente distintas de Deus, com naturezas, propósitos e destinos diferentes. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, algo que nem os anjos podem reivindicar. Eles são seres espirituais perfeitos, criados antes da humanidade, enquanto nós somos seres com corpo, alma e espírito, feitos para governar a terra e ter comunhão íntima como o Pai. A diferença fica ainda mais clara quando a gente entende o plano de redenção. Jesus Cristo não morreu pelos anjos, ele se fez homem, não anjo. Ele veio resgatar a humanidade caída, oferecendo salvação através do seu sacrifício na cruz. Os anjos nunca precisaram de salvação, porque foram criados em estado de perfeição, e aqueles que permaneceram fiéis continuam nesse estado. Pensa só, se nós fôssemos virar anjos após a morte, por que Cristo precisaria ter vindo em forma humana? Por que haveria a ressurreição dos corpos? A verdade é que nossa identidade humana é eterna, seremos transformados, glorificados, mas continuaremos sendo humanos redimidos, não anjos. A passagem dessa vida para a eternidade é cercada de mistérios, mas as Escrituras nos dão algumas pistas fascinantes sobre o papel dos anjos nesse momento. Jesus contou a parábola do homem rico e Lázaro, onde algo bem interessante acontece. Quando o mendigo justo morre, os anjos o conduzem ao seio de Abraão. Não é uma viagem solitária, não é um caminho que o espírito percorre sozinho. Andar sozinho, às cegas. Há uma escolta celestial, mensageiros divinos que têm a missão de transportar aquela alma redimida até a presença dos patriarcas. É como se houvesse um serviço de transporte celestial operando nessa transição entre dimensões, garantindo que nenhum filho de Deus se perca no caminho. Essa realidade traz um conforto imenso quando a gente para pensar sobre a morte de entes queridos que morreram em Cristo. Imagine a cena, uma pessoa fiel que serviu a Deus durante toda a vida, fecha os olhos aqui e imediatamente é recebida por seres gloriosos que a escoltam até a presença divina. Não há medo, não há confusão, não há solidão nesse trajeto. É tipo quando você pega um voo internacional importante e a companhia aérea manda alguém te receber no aeroporto, te guiar pela alfândega, carregar suas malas, só que numa escala infinitamente mais grandiosa e significativa. Os anjos conhecem o caminho perfeitamente, conhecem cada detalhe daquela jornada espiritual. A história mais trágica do universo espiritual começa com um anjo de altíssima posição que decidiu desafiar o próprio Criador. Satanás não era um ser qualquer, ele era um querubim ungido, descrito como perfeito em beleza, coberto de pedras preciosas, um anjo de luz que tinha acesso privilegiado à presença de Deus. Mas algo corrosivo começou a crescer dentro dele: o orgulho. Ele quis ser igual ao Altíssimo, quis ocupar o trono que pertence unicamente ao Criador. E quando se rebelou, não veio sozinho. Conseguiu arrastar consigo nada menos que 1/3 dos anjos celestiais. Pensa na magnitude disso. Bilhões de seres perfeitos escolhendo conscientemente abandonar a perfeição e seguir um líder rebelde. Então eu te provoco agora. Você está realmente protegido espiritualmente
Ou está navegando às cegas, achando que está tudo bem? Você está adorando quem deve adorar? Orando para quem pode realmente te ouvir? Ou está cometendo os mesmos erros que milhões cometem por falta de conhecimento bíblico? Chegou a hora de você tomar uma decisão: continuar na ignorância espiritual ou buscar cada vez mais entendimento sobre essas verdades que poucos compreendem. A escolha é sua, mas saiba que essa escolha tem consequências eternas. E olha, se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo está ressoando com algo dentro de você. Então não para por aqui. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações, porque eu vou continuar destrinchando verdades bíblicas profundas que vão equipar você espiritualmente como nunca. Deixa nos comentários, você já teve alguma experiência que acredita ter sido intervenção angelical? Compartilhe aí embaixo, quero saber. E se esse vídeo abriu seus olhos para algo novo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento que transforma vidas.